Amém, glória a Deus. Queridos, eu peguei esse livro essa semana para dar uma folheada nele, e a proposta dele fala sobre crescimento espiritual, e essa imagem chamou muito a minha atenção, a imagem, que não tem a ver com o conteúdo do livro. O conteúdo do livro nos convida a crescer, a deixarmos de ser meninos e nos tornarmos homens. E aí, queridos, eu fiquei pensando, olhando para a imagem, se como pastor, eu não tenho deixado algumas coisas fora do alcance das crianças. Quando você pega um medicamento em casa, existe uma advertência, um alerta, uma orientação: deixe esse remédio fora do alcance das crianças. Por quê? Porque se ele for usado indevidamente, ele pode fazer mal. E queridos, eu fiquei pensando sobre o que nós deixamos fora do alcance das crianças como ministério. Coisas boas, que podem fazer toda a diferença na vida deles, e às vezes nós deixamos fora. E essa imagem me levou para um texto que eu quero conversar com você. E ali, hoje pela manhã, nós estávamos usando ali a palavra homens fortes. E hoje pela manhã eu tirei o homens, deixei só o C, de crianças fortes. Nós vamos ter um encontro com Deus para as crianças agora no próximo mês. E é algo que nós já estamos orando. E eu disse hoje pela manhã, e volto a repetir agora, as 50 vagas esgotaram no mesmo dia. No mesmo dia, eu estou olhando, é a Viviane que está ali? Tudo bom, bom te ver, Deus abençoe. E o pastor André falou sol, eu falei, não, mas está noite. Ele está falando da Solange, né, Solange? A sol está ali. Rapaz, o pastor André está bem, será? E queridos, e voltando para a questão do encontro com Deus para as crianças, nós vamos querer a mobilização de toda a igreja. E a minha preocupação é passar para os pais o que está no nosso coração quando nós fazemos o encontro para as crianças. Porque o encontro vai acontecer no mês de julho. No mês de julho tem muita colônia de férias. Encontro com Deus não é uma colônia de férias. Existem nessa época EBFs. O encontro com Deus vai ensinar muita Bíblia, mas não vai ser uma EBF. Não vai ser um entretenimento, algo para entreter as crianças aqui, brincando, correndo, para os pais tirarem 2 dias de férias. Não, queridos. A proposta do encontro com Deus é os pais participarem, estarem juntos. No meu coração eu queria abrir para 100 vagas, 150 vagas, 200 vagas, mas nós não temos estrutura, é o primeiro encontro. Graças a Deus, Deus bondosamente tem nos dado uma graça, que eu tenho amado muito, que é de receber crianças especiais, na sua maioria crianças autistas. E aí ver o Miguel, que chegou aqui com fone de ouvido, que não suportava o barulho do louvor, hoje pulando na hora do louvor. Eu corri para filmá-lo, né? Ali, a adoração ali, mas não deu. O Miguel hoje participando da célula, se relacionando, né? Aqui participando ativamente da Rede Dive, quando participava, e esse ano ele anunciou, né? Falou, olha, eu cresci, né, Miguel? E agora estou indo para os jovens. Esse mover na vida deles. É muito legal isso, e nós cremos que o Evangelho tem resposta para todos, e a unção desse ambiente pode trazer cura para os corações. E quantas crianças especiais que já foram inscritas, os pais estarão juntos, para acompanhar esse processo juntos. Nós não queremos deixar nenhuma bênção fora do alcance das crianças. Nós queremos que as bênçãos do Senhor alcancem as nossas crianças.
Se você ficou triste porque o seu filho não conseguiu vaga, fique tranquilo, logo, logo nós teremos outras edições. Porque, irmãos, depois deste encontro, Deus vai nos dar uma nova direção no que diz respeito ao ministério infantil. Eu vejo assim, o ministério infantil da comunidade indo para outro patamar, onde as crianças terão a mesma estrutura que os adultos têm. E queridos, às vezes Deus nos dá algumas direções, e eu compartilho com a igreja, para a igreja sonhar junto comigo, orar junto comigo, e também passar a acreditar nas possibilidades. Uma delas é o seguinte: ou a gente dobra esse salão, porque ele vai até o fundo, ou a gente vai para o outro lado da rua. Eu disse hoje de manhã, tem 2 salões novos, que tem, queridos, uma área livre de mais de 500 metros quadrados, os dois, um ao lado do outro, aqui do outro lado da rua. E eu já fui, quando colocaram a placa, já liguei, já fui, entrei ali, tirei foto, orei ali dentro. Só que aquele lugar aqui tem um problema: não tem estacionamento. Não tem estacionamento. Aí eu disse, a Mariana estava aí hoje de manhã, eu falei, a não ser que a Mariana libere, né, para nós aí, uma lei para não multar os carros que param na pista, né? A pessoa, todo culto a gente isola, né, irmão? Seria legal, né? A gente isola ali com cones, estaciona e pronto. Mas também eu já dei uma volta na quadra e no terreno, o terreno do fundo são 2 terrenos que estão para vender. Falei, puxa, a gente compra os terrenos, nós temos estacionamento. Não é verdade? Olha aí a possibilidade. E queridos, ou nós vamos para 3 cultos, mas voltando para as crianças, queridos, nós não podemos deixar nenhuma bênção, nenhum favor divino, nenhuma graça de Deus fora do alcance das crianças. O que nós devemos deixar então, pastor, fora do alcance das crianças? Aquilo que faz mal, aquilo que é nocivo, aquilo que prejudica. Isso aí você deve deixar longe. E que Deus nos dê a direção para isso hoje, amém? Quero convidar a ler comigo um texto que se encontra ali em 2 Reis, no capítulo de número 11. Eu gosto de pregar muito para famílias, para vidas. Eu sou um pregador da esperança, da graça, do amor divino. Mas hoje, Deus dirige o meu coração para falar aos pais sobre a importância de cuidar das nossas crianças. E eu quero convidar a ler comigo, se você puder ler no telão, para que não haja divergências de traduções. Que bom que você trouxe a sua Bíblia, eu trouxe a minha também, mas eu quero contar essa história. Talvez você não conheça essa história, talvez você tenha lido e tenha passado batido. Essa história fala de um menino que se tornou rei, é o tema dessa mensagem. Eu quero dizer para você que o seu filho, a sua filha, o seu filho pode se tornar um rei, a sua filha pode se tornar uma rainha. Eu quero declarar para você que seu filho, sua filha se tornarão homens e mulheres de Deus nessa sociedade, pessoas de bem nessa sociedade, pessoas que farão a diferença na sua geração. Esse texto conta que um rei chamado Acasias, que reinou durante alguns anos em Israel, ele é morto em uma guerra. Quando o rei morre, é natural o seu descendente herdar o trono, algum príncipe herdeiro. Agora, o que não é natural é o antecedente herdar o trono do rei. A sequência é pai, filho, neto. Só que aqui, queridos, esse texto acontece um retrocesso. Atalia, eu a chamo de a rainha má. Ela era a mãe desse rei.
Mas ela tinha uma sede de poder muito grande, que às vezes, irmãos, essa sede de poder é a mesma que nós vemos hoje em dia na sociedade, em várias áreas, no meio eclesiástico, no meio político, nas empresas privadas. Esse desejo de poder que a pessoa atropela e ela passa em cima de tudo e em cima de todos, em nome do poder, para chegar no cargo maior, no cargo máximo, doa quem doer, custe o que custar, eu quero realizar esse sonho, eu quero ter poder. Acontece isso nas favelas, acontece isso em todas as áreas da sociedade. A rainha Má, quando soube que o seu filho estava morto, levantou-se e destruiu toda a sua descendência real. Dá para acreditar nisso? Quem aqui é avó? Irmãos, qual que é a fama dos avós? O ditado diz o seguinte, né? Que o neto, né? Que o avô é o cavalo bravo, que o filho amansa para o neto subir em cima, montar, né? Não é esse o ditado, irmão? Né? Então, o avô tem fama do quê? De estragar o neto, de ser babão, de deixar o neto, né? O pai educa, o avô vai lá e estraga. Mas essa avó aqui era diferente, ela não seguia essa regra não. Ela vê a possibilidade de ter acesso ao poder. E aí então ela mata todos os seus descendentes. Aí o próximo verso diz assim: mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, raptou o sobrinho Joás, que era filho de Acasias. O menino tinha 1 aninho de idade. E ela consegue raptar, ela consegue pegar aquela criança, ela consegue esconder. E ela pega esse menino do meio dos filhos do rei, que seriam mortos. E ela pôs juntamente com a sua babá, numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e ele não foi morto. Ela consegue salvar uma criança. E aí, queridos, o que me chama a atenção nesse texto é onde ela esconde essa criança. Verso número 3. Joás esteve com ela, escondido onde, irmãos? O melhor lugar para esconder seu filho. Amém? E ele esteve escondido na casa do Senhor durante 6 anos. E ela reinava no país. Ela reinava no país, o texto continua, verso número 4, eu vou acelerar a leitura. No 7º ano, Joiada é o sacerdote, é a figura pastoral, é a figura que dá orientação espiritual para o povo. Joiada mandou chamar os guardas, os capitães, o pessoal da segurança, e ali ele se reúne com eles. Onde ele se reúne, irmãos? Na casa do Senhor. Essa expressão vai aparecer durante todo esse capítulo. E fez uma aliança com eles, pedindo que jurassem em nome do Senhor. Então ele lhes mostrou o filho do rei, porque era segredo, somente Jeoseba, somente Joiada sabia, e a babá, é claro, sabia da existência de Joás. Os outros acharam que era uma criança qualquer. Ficou escondida, ficou guardado na casa do Senhor. O melhor lugar para esconder seu filho. Foi na casa do Senhor que Jesus se escondeu com 12 anos. Onde ele ficou conversando com os doutores da lei. Ficou ouvindo, aprendendo, e ficou perguntando também, tirando dúvidas. E também ficou respondendo. Os pais desesperados atrás dele, 3 dias depois voltaram, acharam ele onde? No templo, na casa do Senhor. A rainha estava no palácio, o menino estava na casa do Senhor. Amém? Queridos, olha só, e Joiada então pega o pessoal da segurança e lhe deu a seguinte ordem: isso é o que vocês devem fazer. Uma terça parte de vocês que entram de serviço no sábado,
vocês, essa terça parte fará a guarda do palácio real. Vai ficar uma turma lá. O texto continua. A outra terça parte estará ao portão sul. A outra terça parte no portão de trás da guarda. Assim vocês farão a guarda e a defesa deste palácio. Verso de número 7. 2 grupos que saem de serviço no sábado, todos esses farão a guarda da casa do Senhor junto do rei. Nós vamos escalar as turmas. Vocês têm que estar no palácio? Tem. Diminui a turma lá e manda um pessoal para cá. Porque ele tinha um plano com isso. Quando o menino completa 7 anos. E aí o verso número 8 diz assim: vocês devem rodear o rei, cada um de arma na mão. Se alguém quiser entrar nas fileiras, se algum estranho quiser, se vocês verem algum elemento suspeito, que esse elemento seja morto. O rei não pode correr perigo. Vocês devem acompanhar o rei onde quer que ele for. Vocês devem cuidar desse menino onde quer que ele for. Vocês devem estar de olho nesse menino, onde quer que ele for. Os capitães de 100 fizeram tudo que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reuniu com seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam de serviço no sábado, e os levou ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças, os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na onde, irmãos? Na casa do Senhor. E aí, queridos, os guardas se puseram cada um de arma na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, até o altar e até o templo, para protegerem o rei, para guardar o rei, para cuidar do rei. Havia, irmãos, um grupo de prontidão. Então Joiada trouxe para fora Joás, aquele menino que vive 6 anos fechado, escondido, sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem família. Joás é um órfão que se torna rei. E agora, irmãos, quando ele sai, ele não sai para ir para o parque de diversões, ele não sai para fazer um passeio, ele sai para assumir o trono de um país. Aos 7 anos de idade, então Joiada trouxe para fora Joás, filho do rei, e pôs a coroa na cabeça dele, lhe entregou o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, o ungiram, bateram palmas e gritaram: viva o rei! Israel volta a ter um rei legítimo. Verso de número 13. Quando a rainha Amá ouviu o barulho dos guardas e do povo, veio para onde o povo estava. E o povo estava onde, irmãos? E ela veio para a casa do Senhor, sai do seu palácio. O que está acontecendo aí? Que bagunça é essa? Que barulho é esse? Eu não estou de aniversário, eu não ordenei nenhuma festa, nenhum movimento. E ela olhou, eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume. Os capitães, os tocadores de trombeta estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então a rainha Amá rasgou a roupa e gritou: traição, traição, golpe. E aí, queridos, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães para que ela pagasse pelo o que ela tinha feito. E ele disse assim: olha, vocês vão colocar um ponto final na vida dela, mas não faça isso na casa do Senhor. Não matem na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é lugar de vida, é lugar de paz, é lugar de esperança. E aí, queridos, então eles aprenderam, ela pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde colocaram um ponto final na vida dela. O texto já está terminando, são 21 versos, e o verso 17 vai dizer assim: Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo,
para serem eles o povo do Senhor, e fez uma aliança entre o rei e o povo também. Essa é a aliança que dá certo, Deus, o rei e o povo, Deus e o rei. Então todo o povo da terra entrou no templo de Baal, derribaram, despedaçando os altares, as imagens de Baal, e também a Matã, que era o sacerdote de Baal, ele foi morto diante dos altares, e o sacerdote Joiada pôs guardas sobre a casa do Senhor. Verso 19, já terminando o capítulo, reuniu os capitães dos cários e os da guarda, e todo o povo da terra, e todos esses conduziram o rei, desde a casa do Senhor até o palácio real. Chegou a hora de ir para o lugar que lhe pertencia, mas tudo começa na casa do Senhor. Meu sonho é ver as crianças crescendo neste lugar, e serem conduzidas aos palácios, serem conduzidas, queridos, aos lugares de excelência dessa cidade, sendo sal nas fontes. Para encerrar o capítulo, se você não leu a Bíblia hoje, você vai poder chegar em casa dizendo: eu li hoje um capítulo da Bíblia. Amém? Vamos lá. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila, depois que a rainha Má não estava no poder, junto ao palácio real. E o verso de número 21 diz: e este órfão que se tornou rei, tinha apenas 7 anos de idade. Um menino que se torna rei. Queridos, eu já tenho tempo suficiente de ministério e de idade para ver muitos meninos e meninas, meninos se tornando rei, meninas se tornando rainhas. Hoje pela manhã eu contei o testemunho aqui, pastor Givaldo, da Vaninha, a Tomazelli, a irmã do pastor Claudinei, que nós pastoreamos, cuidamos dela criança na Boas Novas, e eu pastoreava os jovens e sempre orientava: espere o tempo de Deus, cumpra cada fase da sua vida, não acelere os processos, não pule as etapas. E eles, algumas semanas atrás, fizemos a despedida deles, e eles foram embora para Amambai. E ela me agradeceu, nós saímos depois para jantar, e ela falou: pastor, muito obrigado, você, pastor André, os meus pastores, citou o nome do pastor Givaldo, que me orientaram desde pequena, e eu procurei seguir a direção de vocês. A Vaninha, ela perdeu o pai muito cedo, eu não sei como eles foram parar na igreja, nós tivemos a oportunidade de cuidar dessa princesa. Ela estudou, formou, fez seu mestrado, seu doutorado, conheceu o Antônio na CBPAS, veio de outro ministério, casaram, tiveram filhos. Ele passou, também formou, fez o seu mestrado, seu doutorado, se tornou professor da UFMS, Instituto Federal. Ela se tornou professora universitária, e recentemente ele assumiu a direção do Instituto Federal que vai abrir em Amambai, e ela passa no concurso da prefeitura de Amambai, e eles vão embora. E queridos, e que alegria ver, a gente recebe uma criança e despede uma mulher, uma mãe, uma esposa, uma pessoa de bem. Isso no nosso coração dá aquela sensação de dever cumprido. Uau, que legal! Quando eu falo de reis e rainhas, eu estou falando disso, irmãos. Quantas pessoas o Antônio e a Vânia vão influenciar de maneira positiva, de maneira salutar, de maneira, queridos, curadora. Ela é um exemplo disso, uma família simples, irmãos, mas que venceram. E a minha mensagem é: você também pode. Aconteceu com Joás. Aos olhos humanos, irmãos, alguém diria: esse menino é um órfão, o lugar desse menino é no orfanato, não vai ser ninguém na vida, não vai crescer, não vai prosperar.
Esse menino nunca vai se tornar um rei, vai ser um Zé Ninguém. E o improvável acontece. Por quê, pastor? Porque, queridos, ele tem a figura da tia, que é a proteção dentro de casa. Hoje, quando nós olhamos alguns índices, a maioria dos abusos, infelizmente, acontece no contexto da casa, da família. E as pessoas que deveriam proteger são as pessoas que acabam machucando. Mas a primeira verdade, como esse menino se torna um rei, pastor, ele tem uma figura que o protege dentro de casa. Uma figura que não dá um celular nas mãos de uma criança e fala: agora sua babá vai ser esse celular. Pode ficar à vontade nos eletrônicos, pode ficar à vontade nos joguinhos, pode ficar à vontade nas redes sociais, conversa com quem você quiser, faz o que você achar melhor, se identifique com o grupo que você se identificar aí, faça parte desse grupo. Não, queridos, essa criança teve uma tia que mesmo na ausência dos pais, o pegou, o protegeu, cuidou dele. Para se tornar um rei, exige cuidado. Para ter um príncipe, uma princesa dentro de casa, exige tempo, esforço, dedicação. Eu tenho que fiscalizar. Eu tenho que saber quem são os amigos, com quem está conversando. Eu tenho que limitar o tempo nas redes. Eu tenho que, queridos, ter uma fiscalização. Eu preciso fazer isso. Eu não posso deixar à vontade. Eu preciso saber quem é que está influenciando a vida do meu filho. Ele tinha essa figura de proteção chamada Joseba. Essa figura que pega o menino enquanto os outros estão morrendo, ela mira no menino e fala: esse eu preciso salvar. Ela arrisca a vida, ela se entrega. Se ela é pega, ela seria morta também, mas ela paga esse preço. Irmãos, e hoje, queridos, os inimigos, eles estão mais perto do que nós podemos imaginar. Estão na palma da mão. E de vez em quando nós vemos alguns absurdos acontecendo. Alguns jogos que parecem inocentes. Dali a pouco o adolescente tira a própria vida e os pais desesperados vão atrás para saber o que aconteceu. Ele estava jogando o jogo chamado A Baleia Azul. E ele tinha que cumprir desafios. E o último desafio era tirar a própria vida. Coisas absurdas, irmãos. Coisa absurda. Agora o desafio é fazer invocações. Agora o desafio é se cortar. Agora o desafio é se machucar. Agora o desafio é esse. E aí eu pergunto: onde estão as Josebas da vida? Que nome, né, irmão? Essa figura de proteção, para proteger esse menino. E ela esconde do mal, ela esconde daquilo que é perigoso, daquilo que é nocivo. Eu não sei se você consegue me entender nesta noite, mas ela consegue esconder do mal. Olha, ali tem a morte, ali tem o mal, ali quer colocar um ponto final na sua história, quer fazer com que você não tenha um futuro, não seja feliz, seja uma criança traumatizada, machucada, infeliz, sem um amanhã. Então nós vamos correr para outra direção. E ela vai para onde? Para a casa do Senhor. E ela pede ajuda ao sacerdote.
E quando eu leio esse texto, irmãos, eu me lembro das várias e várias mães que chegam até nós dizendo: pastor, ore pelo meu filho. Pastor, ore pela minha filha. Pastor, visita. Pastor, liga. Pastor, manda uma mensagem. Pastor, tenta convencer ele que ele está andando com pessoas que não são legais, que o ambiente que ele está é um ambiente ruim. Pastor, e é claro, irmãos, que o desejo do nosso coração é ajudar, é proteger, é influenciar para o bem, mas essa criança foi levada para a casa de Deus, a casa do Senhor. Ela foi conduzida até a casa do Senhor. E eu faço um apelo nesta noite, de todo o coração: não impeça seu filho de estar na casa do Senhor. Não os impeça de crescerem nesse ambiente. Irmãos, todo domingo, eu vou ali no fundo dar uma olhada no culto infantil, quando começa o culto aqui, eles estão ali, queridos, e o meu coração se alegra, ver aquelas crianças pulando, celebrando, adorando a Deus. Eu conversei com algumas pessoas, eu disse: olha, eu preciso de vocês, nós precisamos dar a mesma atenção que nós damos para as crianças, que nós damos para os adultos. Nós precisamos ter uma equipe de louvor já escalada, organizada, ensaiada. E a pessoa com qual eu conversei falou: pastor, conta comigo, é isso que está no meu coração, eu quero fazer parte disso. Não é só um entretenimento, olha, sobrou alguém aqui, vai para lá. Não, irmãos, são príncipes e princesas que precisam ser cuidados. E eu faço um apelo, irmãos, eu já falei para minha esposa, a minha escala aqui é um domingo sim ou não, aqui com vocês. O domingo que eu não estiver aqui, eu vou estar pregando lá. Eu quero entrar na escala do Ministério Infantil, eu quero ser joiada na vida do Joás, eu quero deixar essa influência, eu quero ver novos Antônios, Vânias, e eu poderia citar muitos outros nomes, pessoas prontas para assumir o trono. A gente olha para o Antônio é um filhão nosso, é um meninão, é um amigão, nós é o Ceará. Não, irmãos, é o diretor do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, em Amambai. É isso, irmãos, é o juiz. Olho para a Gabi, né, uma menina que chegou. Eu vi a Gabi por aí. Cadê a Gabi? Está aí? Está aqui a Gabi. Estou meio chorando. Chegou: pastor, eu quero trabalhar, quero cuidar de crianças. Eu peguei o jaleco já e falei: toma, já começa semana que vem. Só que eu não tenho muito tempo, pastor. Estou me formando. O que você faz, Gabi? Medicina. Irmãos, eu ouço o contrário a vida toda: pastor, toma o meu cargo, porque eu estou no último ano, eu não tenho tempo. E ela fez o contrário, irmãos, e por isso que eu sempre estou usando esse exemplo, e honrando a vida da Gabi. E ela forma, é médica, está nas escalas, está no Ministério Infantil, está na Rede Dive, está servindo. Ela falou: pastor, desde que eu me entendo por gente, eu trabalho com crianças. Ela não deixa nada fora do alcance. Queridos, é esse apelo que eu faço. Pais, podem trazer para o templo que nós vamos cuidar dos seus filhos. Nós vamos cuidar deles. Quero ver novos Miguéis se levantando. Quem mal conseguia ficar nesse meio do barulho, hoje pula, canta, dança, não perde uma célula, não perde um culto. Pode trazer, irmãos, que nós queremos cuidar e cuidar bem. Que Deus nos dê essa graça, irmãos. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, Ele considerará o desejo, não, Ele concederá o desejo do seu coração. O desejo do meu coração é cuidar muito bem dessas crianças, irmãos. É ter uma referência. Eu comecei a falar e mudei de assunto, quando eu disse que a gente vai aqui para frente, tem 2 salões. E eu pensei um templo para os adultos, e o do lado um templo para as crianças.
2 estruturas, irmãos, com ar condicionado, com som de qualidade, com louvor de qualidade. Já pensou, irmãos? A igreja dos adultos, a igreja dos pequenos. Aí o Nicolas chegou hoje, o Nicolas voltou. E aí, pastor, beleza, cara, tal. Posso tocar bateria? Eu falei, vai lá tocar. E eu falei para o Marquinhos, ó, o que eu falei, Marquinhos? Esse menino vai ser baterista do Ministério Infantil. É claro, a gente precisa dar aula, mas ele já tem uma habilidade, irmãos, que não é natural. Ele já tem essa habilidade. Agora, é claro, nós vamos investir na vida dele. Nós vamos investir na vida das nossas crianças. Eu preciso ser joiada. Eu quero convocá-los, todos os guardas de plantão, a se posicionarem para cuidar das nossas crianças. Para cuidar, irmãos. Para que elas cresçam, entrem órfãos na casa de Deus e saiam como reis, prontas para assumir o trono, prontas para fazer a diferença. Se forem professores, serão os melhores. Se forem médicos, serão os melhores. Se forem juízes, serão os melhores. Se forem políticos, serão os melhores. Irmãos, é isso que nós queremos. Príncipes e princesas, reis e rainhas, fazendo a diferença nessa geração. Amém? É o desejo do nosso coração. E por isso nós escalamos. Joiada chama o pessoal da guarda e fala, olha, eu preciso de vocês, não apenas no palácio, mas também no templo, porque o rei está sendo gerado aqui no nosso meio. O rei está sendo gerado aqui no nosso meio. O rei está sendo gerado aqui no nosso meio. Os reis e as rainhas estão sendo gerados enquanto nós estamos aqui. Eles estão sendo gerados. Ele foi criado no templo. Ele foi educado pelos sacerdotes. E ele foi protegido por pessoas que amavam. Dias atrás aconteceu algo, irmãos, e nosso pessoal do acolhimento é muito 10. Chegou um senhor embriagado, um jovem embriagado. E já foi o tempo que as pessoas já corriam direto no pastor, né? Pastor, tem uma pessoa querendo falar com você. O pessoal já cuidou, já deu atenção, puxaram uma cadeira, ele ficou assistindo o culto, atendeu o apelo, entregou a vida para Jesus. Que gostoso, né? E aí terminou o culto, irmãos. Termina o culto, as crianças começam a correr ali atrás. Daqui a pouco vocês vão ouvir bola nessa parede. Maior alegria. Eu estava conversando com um casal e ele pegou e perguntou para alguém onde que tinha água. Aí a pessoa apontou lá para o fundo, ele foi. Aí eu pedi licença, eu falei, dá licença só um pouquinho, preciso ver uma situação. E aí fiquei na porta, fui, acompanhei. Ele foi, tomou água, saiu, se despediu e foi embora. Mas, irmãos, esse senso de proteção, ele fala mais alto. Estão entendendo o que eu quis dizer, irmãos? Porque é uma figura desconhecida. Eu falei, meu Deus, está cheio de crianças lá atrás. Gente, eu preciso dar uma olhada, dá licença só um pouquinho, já volto. E aí quando eu voltei, eu falei, não, eu só fui acompanhar o rapaz, ver se estava tudo certo. A pessoa, não, pastor, pode ficar tranquilo. Mas esse cuidado que eu quero contar com essa igreja. Cuidado, o incentivo, a oferta para o ministério infantil. Pode subir, quem subir vai ser pastor. Pode vir, vai ser pastor. Tá, viu? Aleluia, mais um. Vai lá, vai ser baterista. Vai lá, pega, vai. Vai lá, tipo, viu? Bateria ungida dá nisso, né? Eu contei hoje de manhã que antigamente acontecia o seguinte, irmãos. Ô José,
Deus já fez, Deus fará. Nós vamos orar agora. Contei hoje de manhã que às vezes eu chegava perto, aí tinha uma mãe querendo segurar o filho, né? Falava, o pastor vai brigar, você está fazendo bagunça. Eu falava, eu não, vou brigar não, pode bagunçar. Pode bagunçar aí. Pastor não briga não. Porque, irmãos, eu não quero que as crianças cresçam com essa imagem do pastor carrasco, do pastor violento, pastor que briga, que chama a atenção. Essa imagem que muitos têm de Deus, né? Aquele velho sentado no trono, com o chicote na mão, para disciplinar. Deus é aquele Pai que nos ama, amém? Que nos disciplina quando necessário, é claro, mas que nos dá a direção, a proteção e o destino. Vamos ficar em pé, nós vamos orar agora. O menino que se tornou rei. Ele entra um órfão na casa do Senhor e sai um rei. Isso falou muito forte ao meu coração, irmãos. Entra um órfão, crise de identidade, sem saber quem é. Tinha sangue real em suas veias. Mas eu penso, ele dando os primeiros passos, tio Joiada, cadê meu pai, cadê minha mãe, por que não tem amiguinhos aqui? Eu quero sair, eu quero brincar, por que eu não tenho pai? E Joiada dizendo, você tem sangue real em suas veias. Você é um príncipe. Mas eu não tenho palácio, mas vai ter. Mas eu não tenho amigos, mas vai ter. Tem uma nação precisando de um rei, e você vai sair daqui e vai cuidar deles. E ele reina por 40 anos, irmãos. O órfão que se torna rei. Só Deus faz isso. Se Deus fez com Joás, Ele pode fazer com você. Ele pode fazer com a sua casa. Ele pode fazer com a sua família. Porque quando eu olho para a minha história, Ele fez isso comigo. E por isso que eu louvo a Deus, quando eu olho para o pastor Givaldo, para algumas pessoas que acreditaram e investiram em minha vida. Porque senão não estaria aqui. Nós vamos orar para que Deus nos capacite a ser os sacerdotes na vida dos pequenos. Para que Deus nos capacite a proteger os nossos pequenos. E para que eles sejam criados na casa do Senhor. Deixa eu dizer algo, irmãos. Eu ouço às vezes muitos pais falando, pastor, eu não vou porque meu filho não para. Quando ele crescer mais eu volto. Não faz isso não, queridos. Deixa correr, vai crescer, mas venha. Faz como alguns pais fazem, fica lá fora acompanhando, a mãe assiste, depois troca, mas não deixe de vir. Seu filho precisa crescer nesse ambiente, irmãos. Porque eu conheço pessoas nessa caminhada que a criança chorava para vir à igreja. E os pais diziam, não, nós não vamos porque você não para. E hoje os pais choram para o filho vir na igreja. E ele não quer. Porque ele não está habituado com esse ambiente. Coloca a mão no seu coração. Vem aqui, Miguel. Tira a mão do coração. Vem aqui, Miguel.
pode sentar, o Miguel vai compartilhar uma experiência. Para quem não conhece, esse é o Miguel. Pode. Boa noite, amada igreja. Eu sou o Miguel, filho da Eliane, filho do Rogério. Então, eu vim dar meu testemunho. O pastor falou aquilo lá, né? Falou que antes eu não gostava do barulho alto. Então, meu testemunho é assim. Eu fui curado. Eu não sinto mais, eu não fico mais, sabe, incomodado com o barulho alto, com o louvor, que era isso que me incomodava. E era por isso que eu não gostava de ir para a igreja. Então, eu, de tanto que fui para a igreja e de tanta oração, eu acabei sendo curado. E por isso eu digo, levem seus filhos para a igreja, não deixem de orar, não deixem de levar suas crianças para igrejas, porque assim elas estarão que nem eu, felizes quando escutam louvor. Aleluia!